Pelourinho, conhecido por essas belezas, né? Toda essa história, esses casarões, essa imagem que a gente projeta para o mundo. Mas nem todo mundo conhece o outro lado daqui. E eu vou contar uma história para mostrar este outro lado para vocês. Aos meus 15 anos eu tive o desprazer, né, de ser abordado pela PM aqui na igreja na Catedral Basílica, na igreja que tem aqui no Pelourinho. No dia da benção, eu estava sentado conversando com a minha irmã e duas coleguinhas dela, quando passou uma guarnição, me olhou assim meio estranho, justamente nesse dia que eu usei um chapéu à barreta, meus colegas todos usavam. Aí eles passaram, me olharam assim meio estranho e aí foram embora. Só que aí com 10 minutos depois voltaram. Nessa que voltaram, enquadraram um rapaz que estava assim do lado. Aí eu ia atravessar a rua, quando eu fui para atravessar, o policial que estava comandando a guarnição, né? Aborde ele ali também e tal. Embora todos dois aqui pro 18º para fazer verificação. Chegando no 18º, o comandante da guarnição, eu já vi ele saindo, já sem farda, e tipo, entrando no carro dele e indo embora, e eu tava lá ainda em verificação. Aí eu fui perguntar para um deles que estava assim, né, o PM, eu tô aqui fazendo o quê? Ele disse, você é traficante, rapaz, sente ali, sente no chão ali, fica esperando aí. E iam me botar na viatura para me levar para algum lugar que eu não sabia até então. E aí quando eu vi, a gente foi parar lá na primeira delegacia, que fica lá nos Barris. Aí um deles lá, foi o único que foi bem educado comigo, me pegou pela camisa assim, foi me levando para a viatura e falou, olha, não se preocupe mais não que você vai voltar para casa, mas me fale a verdade, você não fuma maconha não cheira um pozinho? Falei, rapaz, eu faço nada disso, amiga. A gente voltou, chegou aqui na frente do 18º, onde eles me botaram na viatura, me tiraram, e minha mãe estava bem na frente assim, onde eu vendia bala me esperando. Sim. Minha mãe, minha irmã e meu irmão chorando, que eu tinha sido levado, eles nem sabiam qual motivo. Essa história que você acabou de ver é de Antônio Carvalho. Por pouco, ele não caiu no sistema carcerário brasileiro. Conseguiu um futuro diferente do que provavelmente teria se estivesse lá dentro. Tanto que hoje ele está gravando as imagens que você vai ver nesta reportagem. Antônio é o nosso cinegrafista. Só que aqui a gente não vai falar dos Antônios que tiveram a sorte, acho que posso dizer assim, de não serem mandados para a prisão. Vamos falar dos Antônios, Josés, Marias e outras mais de 720 mil pessoas que hoje estão dentro de cadeias pelo país. De uma espécie de Brasil paralelo que não para de crescer. E assim como o nosso país é cheio de particularidades e complexidades. Nesta reportagem, buscamos entender um pouco de algumas delas, e principalmente o que pesa mais na balança da justiça na hora de se condenar alguém. É o que eu e você vamos tentar descobrir agora. A gente tem que falar primeiro da circunstância geral. Em geral, no processo penal, eu posso dizer que a gente tem uma baixa qualidade probatória. Tem pouca prova técnica, pouca prova pericial ou pouca prova documental de outra natureza, o que significa que isso aumenta muito o espaço e a importância da prova testemunhal. Aqui ainda nem estou falando do policial ou não. E do depoimento também de vítimas, que tecnicamente não são testemunhas, mas são informantes no processo. Então, significa que não só no caso dos policiais, mas com base em vários crimes sexuais também, crimes patrimoniais também, em que particulares falam, a principal fonte de condenação das pessoas costuma ser, nos crimes mais frequentes, nos crimes da Justiça Estadual, um depoimento, um testemunho. Ou seja, as condenações no Brasil são predominantemente baseadas em testemunhos. Nos casos em que as testemunhas são policiais, há uma particularidade. Eles são acobertados pela fé pública, uma espécie de princípio jurídico que entende que, como eles são agentes públicos e agem em nome da administração pública, seus atos são legítimos. Como na religião, a fé pública é o atestado de que o Estado acredita na palavra do policial. É o amém do Estado para a legitimidade de seus atos. E assim, condenar pessoas com base apenas nos depoimentos policiais
é algo comum na justiça brasileira. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, a súmula 70 libera as condenações em processos que só tenham essa fonte de prova. Ela diz: o fato de restringir-se a prova oral a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação. E são nos casos de tráfico de drogas que isso mais acontece. Segundo um estudo do Núcleo de Estudos da Violência, feito em São Paulo, 74% dos autos de prisão em flagrante têm apenas a versão do policial. Desses casos, 91% viram condenações baseadas apenas no depoimento deles também. O que normalmente se tem dito como crítica à utilização indiscriminada de depoimentos de policiais para dar suporte à condenação de alguém é que existe sempre, claro, uma tendência natural desses servidores e, de alguma maneira, irem a juízo prestar depoimento depois de terem atuado concretamente com policiais. Então, há uma tendência natural de reafirmarem a legitimidade do seu próprio trabalho como policiais. Eu posso te dizer que, assim, em um percentual de 0 a 100%, 95% é levado em consideração o depoimento desses policiais, até porque eles são acobertados, né, pela fé pública. Então, o que eles dizem na própria delegacia é referendado pelo Ministério Público e muitas vezes pelo Judiciário. Então, como é que você vai contrastar aquelas narrativas? Não existe nenhum contraste. Como elas não são contrastadas, elas não têm nenhuma forma de controle. Muitas vezes a gente sabe, por outras vias, que aquela situação não aconteceu daquele jeito, que a droga muitas vezes não era da pessoa, que situações dos flagrantes forjados e tal, isso está acontecendo. O processo penal, ele acaba sendo a justificativa formal de uma decisão que já foi tomada pelo Estado de encarceramento antes mesmo da prática do delito. E aí, quando a gente vê processos que vão gerar condenações fundamentadas basicamente nas declarações que são trazidas por parte das narrativas dos policiais, nós vamos estar diante desse sistema operando. Porque quando já existe uma decisão montada, quando já existe uma decisão prévia ao crime, inclusive, antecedente ao crime, inclusive, a justificativa que se dará é o que menos importa. Eu tive acesso a alguns processos de tráfico de drogas que tiveram como prova apenas os depoimentos de policiais. E vou trazer agora alguns exemplos. Os nomes completos dos envolvidos não serão mencionados para preservá-los. Caso Silvana e Jefferson. Foram presos no dia 4 de outubro de 2015 com drogas em um bar no bairro de 7 de abril, em Salvador. Segundo a PM, eles estavam em atitude suspeita, o que chamou a atenção. Com Jefferson, foram encontradas 10 porções de cocaína, de acordo com a polícia. Com Silvana, 18 porções da droga. As testemunhas no processo foram apenas os 3 policiais que fizeram a abordagem. O acusado disse no interrogatório que os PMs encontraram drogas em um capacete e disseram que o capacete era dele. Mas no dia, apesar de ele estar de moto, não estava usando o objeto. Os dois acabaram pegando 1 ano e 8 meses de prisão. Caso Adriano. Ele foi preso no dia 13 de março de 2014 porque, segundo a polícia, tinha atirado contra uma viatura da PM com as 2 comparsas. Foram encontradas com ele também 68 porções de cocaína, isso na versão oficial da polícia. Os depoimentos dos agentes e do réu têm divergências. O acusado diz que a droga encontrada com ele estava em uma escada e, portanto, não era dele. Já os policiais alegaram que a cocaína foi achada na bolsa de Adriano. O réu ainda contou ter sido espancado pelos PMs na abordagem. Mesmo sem haver alguma prova no processo para acabar com as dúvidas, Adriano foi condenado a 5 anos de prisão em regime semiaberto. Caso Roberto. Ele foi preso em 16 de junho de 2016, acusado de estar com 11 gramas de cocaína e mais R$ 155
que seriam da venda da droga. Segundo os PMs, ele foi abordado porque estava em atitude suspeita. Apenas 3 policiais foram convocados como testemunhas no processo. No interrogatório, ele, que é lavador de carros, disse que o dinheiro encontrado com ele veio da lavagem de veículos feita no dia da prisão. Alegou também que a droga não era dele e que os policiais chegaram com um pacote de cocaína na mão e o obrigaram a segurar. Tiraram foto dizendo que ela seria enviada para o programa de Bocão, na Record. Nos interrogatórios, 2 PMs disseram não se recordar do caso. Apenas um lembrava, mas com poucos detalhes. Aqui, uma diferença para os outros 2 casos. Roberto foi absolvido por falta de provas, mas antes disso passou 8 meses na cadeia. Os casos mostrados acabam revelando que no assunto tráfico de drogas, a palavra do policial acaba sendo preponderante para se condenar alguém. Mas muitas vezes, dentro desse conjunto probatório, só há realmente os depoimentos dos policiais, Sim. né? Por que é que isso acontece tanto? Existe uma instrução processual ruim, deficitária? Olha, isso começa por uma deficiência estrutural do aparato de segurança pública que se acostumou, de alguma maneira, a agir apenas em casos de flagrante delito, né? A Polícia Civil, se você fizer um levantamento em qualquer delegacia de polícia, vai facilmente observar que a esmagadora maioria dos inquéritos policiais começam a partir de uma prisão em flagrante, né? De alguém que foi preso praticando um crime. A Polícia Civil dificilmente instaura um inquérito para investigar um fato, independentemente de ter chegado um preso em flagrante acusado daquele delito. Isso significa que o depoimento sempre é mentiroso? Claro que não, está longe disso. Mas existem vários problemas no depoimento que podem gerar dúvida, principalmente com relação a alguns crimes como o tráfico de drogas. E quais seriam esses problemas nesses depoimentos que poderiam gerar essas dúvidas? Quais fatores o senhor poderia apontar? O caso do tráfico de drogas é bem evidente. A própria lei deixa muita brecha, muita abertura. Ou seja, numa situação prática, é muito difícil diferenciar usuário de traficante. E essa diferenciação, que teoricamente cabe ao juiz, já começa a ser feita pelo policial. Então é pela leitura dele da situação, pelo que ele julga que é a sua experiência, que ele vai enquadrar o sujeito como traficante. Se eu estou diante, por exemplo, de um sujeito que é pobre, negro, que foi preso com droga, eu já sei que ele vai ser considerado traficante e não usuário. Eu já sei que a probabilidade dele ser condenado é enorme, mesmo porque 48% dos nossos presos são presos por tráfico. Se ele estiver usando determinadas vestimentas, a probabilidade de condenação ainda se eleva, porque eu já vi, por exemplo, decisões condenatórias e denúncias aqui na Bahia sendo fundamentadas no uso de determinadas marcas e de determinadas roupas como elementos tipicamente caracterizadores do tráfico. E são apontados como argumentos jurídicos. Mas a gente sabe que, na verdade, não são argumentos jurídicos. As prisões por tráfico de drogas viraram uma questão difícil de ser enfrentada pelo nosso sistema de segurança pública. De 2005 para 2013, o número de prisões causadas por esse crime cresceu 339%. Isso segundo dados de uma pesquisa feita pelo G1. Alguns especialistas atribuem este crescimento vertiginoso à lei de drogas promulgada em 2006. A cada tempo, numa sociedade se escolhe o tipo de crime para ser crime, né? Já foi crime tomar uísque. A criminalização também, para onde ela vai? Nós sabemos que não tem nenhum... A sociedade brasileira tem uso de substância psicoativa assim deliberado. Então, há um tipo de indústria de repressão, criminalização para dentro da população pobre e negra. Se a gente analisa os crimes praticados pela classe média, pela classe mais alta, são crimes que vão contar na legislação penal brasileira com uma série de benefícios. Então, se eu, por exemplo, hoje resolvo praticar um crime contra a ordem tributária, um crime de sonegação fiscal,
ou outras figuras assemelhadas, figuras equiparadas, primeiro que o princípio da insignificância para os nossos tribunais trabalha num patamar de R$20 mil. Então, se a minha sonegação for inferior a R$20 mil, ela vai ser considerada uma sonegação insignificante aos olhos do Estado. Bem diferente dos furtos de supermercado que a gente vê por aí. Aqui eu estou falando de benefícios que são expressamente previstos em lei. Mas esses benefícios não existem para outros crimes não violentos que geram encarceramento. Esses benefícios não existem nem para o tráfico, nem para o furto, nem para o estelionato, mas existe uma escolha política por parte do Estado no momento em que ele irá dizer quais são as drogas que se pode usar e vender e quais são as drogas que não se pode usar ou vender, que não poderão ser usadas ou vendidas. Pois bem, e aí o Estado, por meio da Anvisa, vai em portaria estabelecer quais são as chamadas substâncias ilícitas entorpecentes. Isso daí vai ser um instrumento importantíssimo na chamada guerra às drogas. Hoje o Brasil ele está em terceiro lugar no mundo em população carcerária. 40% desses presos são presos provisórios. O Brasil tem seletividade penal e a gente precisa pensar o que é isso. Se a gente analisa essa realidade carcerária confrontada também com questões de gênero, nós vamos perceber que o Brasil hoje é a quarta maior população carcerária feminina do mundo, tá? Nós vamos ter os Estados Unidos, nós vamos ter a China como segundo colocado, nós vamos ter a Rússia em terceiro lugar e o Brasil em quarto. Nós recentemente, subimos uma posição. Por que tantas mulheres têm dado entrada nesse sistema? Porque quando a polícia invade a casa, e eu não estou usando nenhum outro termo, sem eufemismo, invade a casa mesmo, porque não tem mandato. A polícia invade a casa e ela não encontra um homem nessa casa, a mulher é presa. E ela é tratada como pessoa associada para o tráfico. Acabou a vida dessa mulher. Ela estava cuidando do filho, do neto. Ela era talvez a pessoa que saía, que era rimo daquela família. Ela que garantia vacinação, ida para a escola todo dia. Tudo isso é zerado quando essa mulher cai no sistema e que tem essa covardia. Então você tem que garantir o devido processo legal, você tem que garantir ampla defesa. Essas expressões que aparecem dentro do discurso e elas funcionam como suficientes para esclarecer tudo o que acontece na realidade. Então, quando você lança a mão da categoria atitude suspeita, você não precisa explicar de fato o que é atitude suspeita e nem justificar, né? Você menciona que o cidadão estava em atitude suspeita e isso é suficiente. Posse da droga. Então, é uma afirmação de que tinha droga naquela situação. Você incorpora isso no discurso, né? Então, também funciona como o quê? Prova ou elemento de materialidade. Pronto. Isso parece bastante natural e normal. O que a gente está tentando qualificar e tentando chamar a atenção ao dizer que são senhas, né, ou expressões senha para a próxima etapa, a gente está querendo chamar a atenção para o caráter de autoevidência delas. Então, são categorias que como se dessem a fossem evidentes do que aconteceu concretamente, né? Então, é como eu estava dizendo, você não precisa explicar muito o que é. Se você usa elas, é suficiente, todo mundo vai entender aquela comunicação como uma comunicação consistente com a atuação do policial. E consistente, coerente. Então, todos os elementos, eles aparecem todos coerentes. Então, no local de tráfico de drogas, é esperado que você encontre posse de droga, assim como é esperado que você encontre pessoas com atitudes suspeitas.
como é normal você encontrar nas favelas menino de favela. Durante toda essa reportagem, a gente tratou aqui de um processo que começa lá com a polícia e termina na condenação feita pela justiça. Só que durante as conversas que eu tive com alguns especialistas, eles criticaram a atuação dos veículos de imprensa na cobertura policial e também sobre segurança pública. E aí, já que a gente debateu aqui o tempo inteiro problemas envolvendo o nosso sistema de justiça e a nossa política de segurança pública, por que não então debater a cobertura da imprensa? E foi isso que a gente resolveu fazer. Na verdade, eu acredito que a mídia seja protagonista, até porque desde a saída da ditadura, né, que aí a mídia entrou e ela já destaca, já indica quem é o inimigo número 1 do Estado. E o Estado vai no mesmo barco. Então, assim, hoje nós sabemos que o preto, o pobre da periferia, ele é criminoso. Então eu vou te dizer uma coisa. Os jornalistas, de maneira geral, têm muito pouca informação sobre essa área e uma informação muito ruim. Então, a cobertura deles acaba sendo de muito má qualidade, de maneira geral. Está tão em voga uma coisa que a gente chama de populismo penal. Os políticos, alguns meios de comunicação descobriram que a alma humana é sensível a esse apelo da punição. E aí brincam com isso como querem, né? Manipulam isso como querem. O que a senhora proporia em relação a tentativas de solucionar esses problemas envolvendo não só o nosso sistema carcerário, mas todo o nosso sistema de segurança pública, de justiça? Como atacar tantas lacunas e tantos problemas? Bom, o primeiro passo é a gente trabalhar com o empoderamento da população que hoje é estigmatizada dentro desses perfis e estereótipos racializados e generificados que são construídos com o amparo do discurso institucional do Estado. Ou seja, a partir do empoderamento da população negra, ocupando o judiciário, ocupando o legislativo, ocupando o executivo, a partir de mulheres no poder legislativo, no poder executivo, a partir, né, das pessoas negras ocupando esses espaços, esses discursos jurídicos eles já passam a ser mais democratizados. É um passo importante. Seria um grande avanço, não só no interesse dos presos, mas no interesse dos próprios policiais, que seria cada policial carregar consigo, na farda, no cap, em alguns casos carrega na viatura, mas acho que deve ser na farda de cada policial uma câmera, captando áudio e vídeo para captar a ação policial. Nós temos profissionais muito mal formados. E esse mal formados em muitos sentidos, né? Não é só no sentido de falta de melhor escolaridade, de melhor formação teórica, mas de melhor formação prática. Também tem a ver com uma formação mais global do profissional, de apoio ao profissional. Então a gente está falando de algo que precisa ser desmontado, corajosamente desmontado.